Bem-vindos à websérie A Mente Mente. Outra mentira importante que a mente tem mentido para milhões, talvez centenas de milhões de pessoas, é uma fobia clássica, pouco conhecida, mas frequentemente contaminante, que é a alodoxafobia ou alodoxafobia. A alodoxafobia é um nome estranho, parece até um xingamento, mas é o medo da opinião dos outros. Muitas pessoas não escrevem livros porque têm medo que as suas ideias sejam criticadas. Muitas pessoas não escrevem poesias porque têm medo que elas sejam rejeitadas. Alguns não se arriscam a pintar quadros, embora o desejem, porque têm medo de que os observadores achem aquela pintura, aquela arte plástica ridícula. É por isso que nos cemitérios estão os melhores livros que nunca foram escritos, quadros de pinturas mais incríveis que nunca foram pintados, as poesias que nunca foram trabalhadas, esculpidas, as teorias científicas que nunca foram elaboradas, as teses acadêmicas, culturais, religiosas que nunca foram elaboradas. Talvez você leve para o seu túmulo as suas mais importantes habilidades ou sonhos, porque tem a alodoxafobia, ou seja, medo da crítica, medo da rejeição, medo das vaias, medo do que os outros pensam e falam de si. Agora imagine que eu escrevi uma nova teoria sobre a construção de pensamentos, a formação do eu, os papéis da memória, o processo de formação de pensadores, num país que não valoriza seus cientistas. Imagine que eu escrevi 30 anos, durante 30 anos, 25 a 30 anos, e continuo escrevendo-a. Pense comigo, se eu fosse me preocupar demais com o que os outros iriam pensar, vocês acham que eu teria tal ousadia? Eu me lembro que submeti por diversas vezes a minha teoria para várias editoras. Sabe quantas me receberam de braços abertos? Nenhuma. O que eu deveria fazer? Enterro os meus sonhos, como muitos fazem? Levo para o meu túmulo o desenvolvimento dessa teoria para contribuir com a humanidade? Ou continuo escrevendo-a e reescrevendo-a? Muitos enterram os seus sonhos. Seus mais belos sonhos estão debaixo do tapete dos seus medos, da sua alodoxafobia, medo da opinião dos outros, do seu conformismo, da sua falta de disciplina. Eles têm grande inspiração, mas têm péssima transpiração. E mais de 90% da genialidade e da construtividade das ideias depende da transpiração. 10% da inspiração, da intelectualidade. Queridos amigos, pense comigo. O que você tem feito com aquilo que você mais ama? Talvez você precisa fazer uma segunda jornada. Se não hoje, daqui a uma década ou mais. A Second Journey, como eu tenho ensinado vários amigos. Inclusive o Kaká, meu aluno e meu amigo, que foi jogador da seleção brasileira. Ele e vários outros. Inclusive o Diego, que é um brilhante jogador do Flamengo. Eu digo para eles, vocês têm de fazer a segunda jornada, que é uma jornada depois do esporte, como palestrantes, como escritor, como conferencistas, como construtor de novas ideias. Vários deles me ouviram e estão desenhando ou produzindo ou vivenciando essa second journey ou segunda jornada. Porque chega no momento que você tem que mudar a sua história e construir, lutar por aquilo que você mais ama. Pode não dar lucro para o bolso, mas vai dar lucro para a sua emoção, para a sua mente. Por isso, cuidado com as armadilhas da mente que te impede você de lutar pelos seus sonhos. Você todos os dias tem que duvidar de que não vai lutar por eles. Tem de criticar ideias perturbadoras, até o medo do que os outros pensam, falam de si, ou a alodoxafobia, medo dos haters nas redes sociais, medo da opinião crítica, atroz, ferina, caluniosa. E daí, você não tem necessidade de que todos te aplaudam para ser feliz. Porque se você tiver a necessidade de muito para sentir pouco, você é um miserável. Como há muitos miseráveis listados na Forbes. Estão entre os mais ricos do mundo, bilhões e bilhões de dólares. Mas não tem proteção emocional, não tem proteção contra pensamentos que antecipam o futuro,
e os levam a sofrer ou que ruminam mágoas, perdas e frustrações. Tem a alodoxafobia, medo da crítica e da opinião dos outros. São tão ricos, mas tão miseráveis. Moram em palácios, mas mendigam o pão da alegria. E você? É um mendigo emocional? Mendiga o pão da alegria? Tem medo dos haters? Ou você é fiel à sua consciência? Porque sabe que quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Por favor, você tem de ser uma mente livre e tem de trabalhar para conquistar uma emoção saudável. Eu espero que você treine o seu eu todos os dias para não se curvar às mazelas, às rejeições, às vaias, às críticas e nem mesmo se curvar à sua autocobrança, porque quem cobra demais de si está apto para trabalhar numa financeira e não para ter uma bela e relaxante história de amor. Um forte abraço.